Então ontem nós tivemos a oportunidade de estudar aqui o hardware do microcontrolador. A gente viu alguns registradores que permitem a configuração do microcontrolador, como o port, né, os registradores ports, porte A, porte B, porte C, porte D. Depois, esses são registradores que nos permitem manipular a porta de entrada e saída de dados do microcontrolador. Depois nós vimos o registrador TRIS, né? A gente está tomando como referência aqui a porta A do microcontrolador. E o registrador TRIS-A, mais precisamente, ele é o registrador utilizado para fazer a configuração dos pinos físicos de uma porta, mais precisamente da porta A, como entrada e saída de dados, beleza? Então, a gente ficou faltando apenas um registrador de configuração, para depois a gente começar a falar dos softwares do microcontrolador. Então agora a gente já vai trabalhar agora esse próximo registrador, que é o registrador que vai configurar, que vai determinar quais são os pinos físicos do microcontrolador, que vão trabalhar como pinos físicos digitais, de entrada e saída de dados, ou como pinos analógicos, tá legal? Esse registrador que permite configurar os pinos físicos como digitais ou como analógicos é esse registrador ADCOM 1, tá legal? Existem outros registradores ADCOM na memória RAM do microcontrolador, do PIC, tá? Mas o ADCOM 1, ele é o registrador responsável por configurar os pinos físicos do microcontrolador como analógicos ou digitais, beleza? Essa configuração que vai ocorrer aqui no ADCOM 1, ela é feita em seus 4 primeiros bits, mais precisamente, olhando aqui, dos bits PCF-G0 até o bit PCF-G3, tá? Então são esses 4 primeiros bits aqui que a gente utiliza para determinar quais são os pinos físicos do microcontrolador que vão trabalhar como pinos analógicos ou pinos digitais, tá legal? Então, senhores, eu tenho aqui o meu registrador ADCOM, ele é um registrador de 4 bits, e como eu já tinha dito anteriormente, os bits vão do PCFG0 até o PCFG3, os bits responsáveis pela configuração dos pinos físicos analógicos ou digitais. Então, com esses 4 bits que os senhores estão vendo aqui, com esses 4 bits em nível lógico 1, significa que todos os pinos do microcontrolador trabalham como digitais. Então, observem que eu já setei os 4 últimos bits aqui e desta forma eu já estou configurando todos os pinos físicos como digitais, ou seja, eu não estou trabalhando com nenhum pino físico em analógico, mas existe uma tabela onde existe uma combinação que vai de 0000 para esses 4 bits até 1111, que seriam, no caso, 16 combinações binárias, a partir da qual você, usando uma ou outra combinação dentre essas 16, te permite configurar um determinado número de pinos físicos como digitais ou como analógicos, beleza? Então, no caso aqui, como no nosso treinamento aqui, a gente vai trabalhar com esses pinos físicos, todos eles, somente como pinos digitais, então eu já configurei, essa vai ser a configuração, na verdade, que eu vou usar quando a gente estiver trabalhando dentro do nosso código-fonte. Os 4 pinos físicos como digitais, beleza? Então, ratificando aqui, o registrador ADCOM 1, ele é um registrador que a gente vai ter que trabalhar com ele no nosso código, porque é através dele que a gente vai determinar quais os pinos físicos vão operar como digitais ou como analógico. E volto a dizer, nós vamos trabalhar com essa configuração setando os 4 bits, porque setando os 4 bits eu trabalho com todos, eu determino que o meu microcontrolador trabalhe, opere com todos os seus pinos físicos de todas as portas de entrada e saída de dados como digitais, tá legal? Muito bem, senhores. Então, a partir de agora, a gente começa a falar do editor e do compilador, que são os softwares envolvidos no processo de programação de um microcontrolador, beleza? Então, senhores, o editor, ele é um software
onde será criado o projeto e escrito o seu código-fonte. Legal? Então, como eu já tinha dito anteriormente, o software editor que nós vamos trabalhar aqui é o MPLAB X IDE, tá bom? Esse software aqui ele vai nos permitir criar um projeto e dentro desse projeto que a gente vai criar no ambiente MPLAB, a gente vai ter uma parte física dentro do projeto onde a gente vai desenvolver, ou seja, escrever o nosso código. Eu já vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, tá legal? Então o MPLAB X IDE é um programa desenvolvido pela Microchip e que ele servirá de ambiente de edição do programa desenvolvido por você para ser gravado no microcontrolador. Ou seja, no MPLAB X IDE você terá um ambiente próprio onde você vai escrever o seu código-fonte na linguagem de programação específica que você for trabalhar, beleza? Que no nosso caso aqui, a linguagem de programação que a gente vai trabalhar é a linguagem C, beleza? Muito bem, existem outros editores no mercado sem ser o MPLAB X, beleza? Desenvolvidos por outras empresas, né? Tem o MPLAB IDE, tem o MicroC, tem alguns outros, tá legal? Desenvolvidos por outras empresas. Isso daí fica a critério do programador com qual software editor ele vai querer trabalhar. No nosso caso aqui eu trouxe para o nosso treinamento o MPLAB X IDE, beleza? Então vamos seguir aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o ambiente MPLAB X, beleza? E aí a gente vai conseguir destacar lá a parte, né, desse ambiente onde a gente desenvolve o nosso projeto, onde a gente vai desenvolver, ou seja, onde a gente vai escrever o nosso código. Legal? E agora a gente vai falar um pouquinho do compilador, tá? Eu falei aqui no início, né, na aula de ontem, eu falei que nós trabalharíamos com 3 softwares, tá? Que seria o editor, o compilador e o software simulador. E o compilador, eu não mostrei o compilador porque, na verdade, ele não tem uma interface com o usuário. O usuário manipula o compilador, ou seja, ele executa o compilador a partir do software IDE que ele estiver trabalhando, no nosso caso aqui, o MPLAB X, tá bom? Então, o compilador, ele é um software que tem a função de converter o programa escrito pelo desenvolvedor no editor em um código hexadecimal apropriado para a gravação na memória do microcontrolador. Então, a verdade é que quando você desenvolve um código-fonte em linguagem de programação, esse código que você desenvolve ele não é apropriado para ser gravado na memória do microcontrolador. Então, é o compilador, uma vez executado dentro do teu projeto, ele vai pegar o teu código-fonte e vai convertê-lo num arquivo hexadecimal, esse sim, apropriado para a gravação na memória do microcontrolador. Legal? Então, observem aqui, nós aqui estamos dentro do ambiente MPLAB X, tá legal? Faz conta que a gente já criou o nosso projeto aqui. Então, projeto criado, depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso aqui, tá? Eu tenho aqui essa parte destacada aqui, com as linhas numeradas aqui, conforme os senhores estão vendo, um trecho de código, tá bom? Esse trecho de código, ele foi escrito pelo programador, no caso por nós, tá legal? Então, esse código escrito aqui, ó, ele tem que passar pelo crivo do compilador. E como é que eu faço para executar o compilador aqui no ambiente MPLAB X IDE? Existe aqui em cima, ó, acompanhando aqui o destaque aqui na tela, existem 2 martelinhos aqui, conforme os senhores estão vendo aqui, ó. Então, esses 2 martelinhos aqui são o atalho através do qual eu posso executar o meu compilador, tá legal? Então, ó, se eu usar esse martelinho com uma vassourinha, significa que o compilador vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma varredura em todo o seu código, beleza? Ele vai identificar se existe algum erro de sintaxe no seu código. O que seria um erro de sintaxe? Erro de sintaxe é uma palavra escrita errada, é a ausência de um ponto e vírgula. Então, isso é erro de sintaxe. E o compilador, antes de compilar o seu código, ele primeiro faz uma varredura,
Caso não haja nenhum erro de digitação, ou seja, nenhum erro de sintaxe no seu código, aí sim ele executa o seu código e a partir daí ele monta o código hexadecimal. Então, quando você clica nesse martelinho aqui, ele vai montar um código novo referente a todo o seu código, tá legal? O arquivo hexadecimal será referente a todo o seu código, beleza? Se você clicar no martelinho sem a vassourinha, significa o quê? Que o compilador ele vai fazer uma varredura no seu código-fonte e ele vai identificar alguma modificação que você tenha feito no seu código-fonte. Se você fez alguma modificação, aí ele vai compilar o seu código e ele vai apenas corrigir o código hexadecimal que você já tinha compilado da vez anterior. Beleza? Então, dessa forma, você usando o martelinho sem a vassourinha, ele compila mais rápido. Tá legal? Beleza? Então eu recomendo o quê? Na primeira, né, você montou o seu código do zero. Você executa o martelinho com a vassourinha, porque aí ele vai fazer a execução do seu código e vai montar um arquivo hexadecimal referente a todo o seu código. E a partir daí, cada correção que você for fazendo no seu código-fonte, aí você usa o martelinho aqui, ó, sem a vassourinha, que aí ele só faz corrigir, né, montar o hexadecimal referente àquela parte que você corrigiu no seu código-fonte. Logo, a compilação é mais rápida. Legal? Então, observem aqui. Do lado esquerdo da tela aqui, eu tenho um código-fonte escrito em linguagem C. Legal? E aqui do outro lado da tela, eu tenho o arquivo hexadecimal já compilado, tá legal? Referente a esse código-fonte que você desenvolveu no teu projeto. Beleza? Então, senhores, essa é a função do compilador, e o compilador é um software que ele tem que estar instalado no seu computador e ele será executado no teu projeto a partir do ambiente do teu editor, no nosso caso aqui, o MPLAB X. Muito bem. Então, observem aqui que eu estou trazendo aqui, né, o MPLAB C18. Esse MPLAB C18 é o compilador que nós vamos trabalhar aqui no nosso treinamento, tá? A Microchip, ela tem outros compiladores, tá bom? Mas eu optei pelo C18 para a gente trabalhar aqui. E esse cara aqui, ele foi desenvolvido pela própria Microchip para trabalhar com os microcontroladores da série PIC18, tá bom? Então, esse compilador, tá? O C18, ele é um compilador que a gente vai usar e ele só serve para trabalhar com os microcontroladores PIC18, tá bom? Vocês sabem que existe o PIC16, PIC12, PIC10. Esses aí vão ter outros compiladores também desenvolvidos pela Microchip. E aqui, então, eu estou mostrando para vocês aqui o arquivo executável do C18. Estou mostrando aqui para vocês o arquivo executável do MPLAB X, beleza? Esses arquivos aqui, esses executáveis aqui, eles estão disponíveis para vocês lá na pasta do Drive, que eu já coloquei aí na descrição da nossa live, para vocês clicarem, terem acesso a esses arquivos aqui. Logo depois da live, né, vocês vão clicar, vai vir o pedido de permissão de acesso à live para o meu e-mail, e logo depois da live eu vou liberando para vocês, tá legal? E também vai estar lá nessa pasta do Drive, através desse arquivo, desse link que eu disponibilizei para vocês na descrição aqui da nossa live, esses dois softwares aqui, tá? Esses dois softwares aqui, eles são o PicSimLab, legal? O PicSimLab, ele é o simulador que a gente vai trabalhar aqui, legal? Na verdade, os dois que estão aqui são a mesma coisa, tá bom? Só que esse cara aqui, ó, é caso você tenha um sistema operacional do seu computador seja de 32 bits, tá bom? Aquele computadorzinho bem antigo e tal. Mas se o seu computador já for um computador de 64 bits, você vai instalar esse daqui. Eu deixei os dois disponíveis para vocês lá na pasta do Drive,
porque aí facilita, tá? Se o teu computador for de 32 bits, você usa o PixinLab de 32 bits, se não, você usa o de 64. Tá legal? Todos eles estão disponíveis lá na página lá no Drive, né? Através do link que eu disponibilizei para vocês na descrição. Beleza? Então tá aqui o 32 bits e o 64 bits. Então, pessoal, esse cara aqui, esse ambiente aqui, ele é o ambiente do simulador que a gente vai trabalhar aqui no nosso código. Bom, observem que nesse ambiente, esse cara aqui, esse simulador, senhores, ele foi desenvolvido a partir de uma placa de execução de práticas que existia, que antigamente era adotada quando as escolas de formação técnica ainda trabalhavam fazendo prática no microcontrolador. É uma placa cara, talvez seja a melhor placa de manipulação de hardware com o microcontrolador. Ela é uma simulação de uma placa da Microgenius, que, como eu já disse aqui, é a melhor placa para fazer práticas com aluno, né, dentro das escolas. E aí algum desenvolvedor, vendo que aquela placa era muito boa, ele pegou e desenvolveu esse simulador aqui, que permite você fazer exatamente as mesmas simulações que o aluno fazia no laboratório, lá no Senai, por exemplo. Tá? Vou citar o Senai como exemplo, porque eu trabalhei muito com essa placa aqui lá no Senai. Então a gente fazia muitas práticas de programação de microcontrolador com uma placa física que era exatamente igual a esse simulador. Quando eu descobri o simulador, adotei ele também nas atividades práticas lá, porque com certeza era muito melhor, uma vez que o aluno, né, você podia ceder, né, o simulador para o aluno, e a partir daí ele podia fazer as práticas na casa dele mesmo, tá legal? Então observe que nessa placa aqui eu tenho aqui um microcontrolador, tá? É um PIC18F452, ele é muito parecido com o 4520, na verdade ele faz exatamente a mesma coisa que o 4520, com alguns recursos que não têm relevância para o trabalho que a gente vai desenvolver, tá bom? Muito pouca diferença, então o 452 ele cabe bem dentro das nossas atividades aqui. Então observe que na placa eu já tenho aqui um PIC18F452 e todos esses acessórios que os senhores estão vendo aqui na placa do simulador, eles estão ligados a alguma das portas desse microcontrolador. Então observe que nós temos aqui, ó, um conjunto de LEDs, tá legal? Esses LEDs aqui estão ligados na porta D do microcontrolador. Se os senhores olharem aqui em cima, ó, dá para ver, deixa eu dar um zoom aqui. Se eu olhando aqui, você vê que esses LEDs estão ligados na porta D. Logo ao lado aqui, ó, eu tenho mais uma sequência de LEDs. Esses aqui estão ligados na porta B de bola. Essa sequência de LEDs aqui está ligada na porta B de bola, beleza? E aqui eu tenho também display de 7 segmentos que estão ligados aqui ao microcontrolador. Eu tenho aqui relés, tá? Esses aqui são 2 relés que também estão ligados a esse microcontrolador. Eu tenho aqui uma ventoinha, tá? É um cooler que também está ligado a esse microcontrolador. Tudo isso aqui é possível a gente ligar e desligar usando, né, o microcontrolador. A gente tem aqui um display LCD. Temos aqui chaves, beleza? Ó, são chaves que estão ligadas lá no microcontrolador. Temos aqui uma matriz de chaves. O que mais? Aqui ó, temos 2 trimmers, tá? Ou seja, potenciômetros ajustáveis. Temos aqui o sensor de temperatura. Temos um buzzer, ou seja, uma série de recursos disponíveis dessa placa, né, nesse simulador, que você pode acionar, habilitar aí usando o seu microcontrolador, automatizar o funcionamento desses recursos usando o microcontrolador que está disponível aqui na placa. E eu estou trazendo para vocês também, que também vai estar disponível lá na pasta do Drive, o manual da placa original, tá legal? Não do simulador. Esse simulador ele não tem manual, mas a placa física original, ela tem um manual que serve perfeitamente aqui para o nosso simulador. Daqui a pouco a gente vai dar uma explorada nesse manual. Agora a gente vai falar aqui do ambiente de desenvolvimento MPLAB-X. Pessoal, o que acontece é o seguinte: o MPLAB-X, uma vez instalado no seu computador,
o processo de instalação do MPLAB X ele não tem nenhum mistério, tá legal? Importante é, antes de você usar o MPLAB X, você tem que instalar o MPLAB X e instalar também o compilador C18. Deixa os dois instalados, tá bom? E aí eu vou mostrar para você aqui os passos para você criar um projeto com o MPLAB X. Então vamos lá. Então, ó, o MPLAB X ele vai estar instalado aqui na tela do seu computador. O primeiro passo que eu recomendo é você já criar em alguma parte aí do teu computador, no caso aqui eu estou criando na área de trabalho, você criar uma pasta onde você já sabe que você vai salvar o projeto que você vai criar, tá beleza? Então cria uma pastinha e depois você vai vir aqui no ícone do MPLAB X e vai executá-lo, tá legal? Dá um duplo clique e a partir daí vai se abrir esta tela aqui para os senhores. Então pessoal, eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque é muito melhor eu deixar aqui esse passo a passo, até porque também esse passo a passo, ele está no material que eu vou deixar para vocês também, referente a esse material que eu estou trabalhando aqui. Então, caso os senhores tenham dúvida, né, na criação de um projeto com MPLAB, é só seguir o passo a passo do material ou assistir o vídeo aqui, beleza? Então, uma vez você iniciou o MPLAB, ele vai abrir essa tela aqui. E aqui nessa tela você vai clicar exatamente aqui neste íconezinho aqui, ó, que é um ícone para você criar um novo projeto. Então você clicou ali, vai se abrir esta pequena tela aqui, tá bom? Nessa pequena tela já vai vir selecionada aqui, ó, Microchip Embedded, legal? E aí você vai selecionar aqui nesta tela, ó, uma vez já selecionado Microchip Embedded, você vai selecionar ao lado a opção Projeto Autônomo, tá legal? Ou seja, Standalone, legal? Selecionou, clicou em Next, seguiu para o próximo passo. Aí vai se abrir essa segunda telazinha aqui. Nessa tela aqui é a tela onde você vai selecionar o dispositivo que você vai trabalhar. Então, primeiro você seleciona a família de microcontroladores que você vai trabalhar. No nosso caso aqui, você clica aqui no drop-down e aí, no nosso caso, nós vamos selecionar essa família de 8 bits PIC18, beleza? Que o nosso microcontrolador está dentro desta família aí. Muito bem, uma vez que você selecionou a família que você vai trabalhar, agora você vai selecionar o dispositivo, tá legal? Então, clicou aqui no dispositivo, vai se abrir aqui, né, o drop-down aqui, através do drop-down você vai abrir esse submenu, onde você vai escolher o microcontrolador que você vai trabalhar. No nosso caso, o PIC18F4520, conforme os senhores estão vendo aqui. Você escolheu o PIC18F4520, clicou em Next, seguiu. Vamos ver se alguém está com alguma dúvida. Não, tranquilo até aqui. Então, ó, aqui você vai selecionar o tipo de ferramenta que você vai trabalhar com o seu microcontrolador. Então, senhores, a princípio, para qualquer aplicação, você vai escolher simulador, o modo simulador do teu microcontrolador, perdão, no teu projeto aqui no ambiente MPLAB X, porque esse modo simulador ele vai se adequar a qualquer situação que você estiver trabalhando com o seu microcontrolador. Muito bem, uma vez você selecionou o modo simulador, você manda seguir. Mandou seguir, senhores, aqui nessa telazinha, agora você vai ter que selecionar o compilador que você vai trabalhar. Então, pessoal, por que é importante, quando você for criar o seu projeto com o MPLAB X, o teu compilador já está instalado no seu computador? Porque se ele não tiver instalado, ele não vai aparecer aqui, tá legal? Ele não vai aparecer, não vai ter como você selecionar o compilador que você vai trabalhar. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o compilador C18, que foi o compilador que eu forneci para vocês. Então você vai selecionar aqui o C18, observe que aqui na tela está selecionado o XC8, não é o nosso caso, você vai selecionar o C18 e uma vez selecionado você vai clicar em seguir. Beleza? Aí vai abrir essa nova tela, nessa tela você vai colocar um nome no teu projeto, tá bom? Eu recomendo que você não use espaços e nem nenhum caractere especial. Então observe aqui que eu criei um projeto aqui, eu estou colocando o nome entradas, underline, saídas.
Esse nome, senhores, fica a critério dos senhores. Eu coloquei esse nome aqui só como um exemplo, como um modelo, tá legal? Mas no projeto que a gente vai trabalhar aqui agora, o nome vai ser outro. Legal? Muito bem. Selecionar, você escolheu o teu nome, você vai escolher onde você vai salvar. Então você vai clicar nesse browserzinho aqui. E aqui no meu caso, né? No meu caso, eu iria buscar aquela pastazinha lá da área de trabalho que nós criamos aqui, que foi criada, né? Logo no início, antes mesmo da gente executar o MPLAB. Então eu buscaria aqui através do browser aquela pasta e a partir daí salvaria o projeto dentro daquela pasta, beleza? Feito isso, se os senhores observarem aqui, ó, a pasta de projeto, observe que ao digitar o nome do projeto, já aparece o nome do arquivo na pasta com a extensão já do MPLAB-X. Então tá aqui, ó, o diretório de onde o arquivo está salvo. Tá? Esse arquivo está salvo aqui no drive E do computador, na pasta PIC 10 tal. O nome do arquivo é entradas _ saídas, já com a extensão do MPLAB-X. Beleza? Então, os passos que você vai fazer é somente colocar o nome do projeto e escolher o local de salvar. Aqui é só para você visualizar mesmo. Feito isso, você clicou em Next e aí, clicou em Next, você vai finalizar aqui, clica em Finish e o teu projeto no MPLAB já vai estar criado. Tá bom? Nessa tela aqui o teu projeto está criado. Então, pessoal, não precisa se preocupar, é só você seguir esse passo a passo aqui. Não tem erro, tá bom? Não tem erro. Bom, senhores, uma vez que você conclui a criação do teu projeto no MPLAB, ainda não acabou, tá? Porque você tem que agora criar o teu arquivo fonte, ou seja, é o local onde você vai digitar, ou seja, escrever o seu código fonte em linguagem de programação. Então, observem aqui, ó, no canto esquerdo do ambiente do MPLAB, já é a indicação aqui do teu projeto criado. Então, o projeto criado, observem aqui, ó, o nome do projeto que a gente criou aqui, né, nesse passo a passo, entradas e saídas. Um projeto criado, ele tem essa aparência que os senhores estão vendo aqui, ó, a aparênciazinha de um circuito integrado. E ele tem um sinalzinho aqui de menos, tá? Esse sinalzinho aqui, se ele tiver em mais, significa que essas pastas aqui, ó, que são as pastas do teu projeto, elas vão estar ocultas. Então você clica no maisinho, aí vai ficar aparecendo menos, e aí as pastas vão aparecer aqui, tá? Essas aqui são as pastas do seu projeto. E a gente vai ter que usar uma pasta dessa aqui para a gente poder criar o nosso arquivo fonte, onde vai ser desenvolvido o seu código fonte. Então o próximo passo aqui, ó, depois que você visualiza aqui os arquivos referentes ao teu projeto já criado aqui no ambiente do MPLAB, próximo passo é você criar o arquivo fonte que você vai digitar o teu código. Então, pessoal, para criar o teu arquivo fonte, você vai vir aqui, ó, observem aqui a indicação. Eu estou dizendo aqui que com o botão direito do mouse você vai clicar em Source File. Então, ó, essa pastazinha aqui do teu projeto, de nome Source File, você clica com o botão direito, vai abrir esse submenu aqui. Uma vez abrindo esse submenu, você vai clicar aqui na opção New, legal? Clicou em New, vai abrir esse outro submenu aqui. E nesse outro submenu que vai abrir, você vai clicar aqui na opção C Source File. Uma vez você clicando aqui, vai se abrir essa pequena telazinha aqui. Nessa tela você vai dar um nome para o teu arquivo fonte. Eu recomendo que você sempre coloque no seu arquivo fonte o mesmo nome do teu projeto. Então, no nosso caso aqui, o nome do projeto é entradas _ saídas. Então, eu recomendo que você coloque no seu arquivo fonte o nome entradas e saídas, tá? Isso é uma recomendação, daqui a pouco eu já vou mostrar por quê. Feito isso, basta você clicar, ó, você só observa aqui, está criado, tá, o teu arquivo fonte, aqui é só para observar, clicou em Finish e aí vai se abrir essa tela aqui, tá legal, pessoal? Então, aqui abrindo essa tela, observem que esse espaço em branco aqui é o espaço onde você vai desenvolver o código-fonte que vai automatizar o processo que o seu microcontrolador tiver envolvido. Legal? Seguindo aqui,
Agora a gente vai fazer uma análise de um código-fonte, tá bom? Então eu trouxe aqui um código-fonte criado, e nesse código-fonte criado a gente vai fazer aqui algumas análises. Então observe que esse aqui, ó, é o ambiente MPLAB X que os senhores já terão criado, né, quando criaram o projeto dos senhores. E aqui você vai começar a escrever o teu código. Uma vez pronto, você vai gravar ele na memória do teu microcontrolador. Então aqui do lado esquerdo, observem, eu tenho aqui, na verdade, eu tenho vários projetos já criados aqui. Às vezes o desenvolvedor está trabalhando vários projetos ao mesmo tempo, tá legal? Ele tem a responsabilidade de desenvolver alguns projetos envolvendo microcontroladores, então o cara tem vários projetos criados. Então observe aqui que eu tenho aqui em cima um projeto criado chamado chave LED, tem um outro projeto criado aqui, contador underline setseg, e outros mais aqui. Então quando você tem vários projetos criados, é importante que você saiba que o projeto que está em execução naquele momento, ele fica em negrito, como é esse caso aqui do projeto underline 1. Legal? Então o projeto em negrito aqui, esse será o projeto que vai estar em execução quando você tiver vários projetos aqui no seu ambiente de desenvolvimento. Beleza? Bem, senhores, então você clicou no menuzinho aqui, vão se abrir aqui os arquivos do teu projeto, as pastas que pertencem ao teu projeto. Você vai na pastinha Source File, clica no maisinho aqui, vai abrir aqui o teu código-fonte, teu arquivo-fonte, tu vai clicar nele e ele vai aparecer aqui na tela. Observem aqui, ó, clicando lá na pastinha, você abre o arquivo-fonte, dá um duplo clique no arquivo-fonte, ele abre aqui na tela, aqui está a aba aqui, identificando o teu projeto aqui na tela, tá legal? Então, senhores, uma vez o teu projeto aqui na tela, você já pode começar a desenvolver o seu código-fonte. Nesse caso aqui, eu já tenho um código-fonte desenvolvido, e aqui a gente vai fazer uma análise prévia desse código-fonte antes da gente começar a desenvolver o nosso código-fonte lá no ambiente do MPLAB e começar a manipular o nosso simulador. Ok? Então, observem aqui que logo, em princípio, aqui dentro do nosso código-fonte, nós temos algumas linhas de código aqui que vão da linha 1 até a linha 7. Essa linha, senhores, é um cabeçalho, tá bom? Esse cabeçalho, eu recomendo os senhores criarem um cabeçalho para o código dos senhores, porque é através do cabeçalho que você vai identificar algumas características do seu projeto, do teu projeto criado aqui, do teu código-fonte. Seguindo, então. Então, pessoal, o cabeçalho, o que é um... Perdão, esse cabeçalho ele é um texto escrito que ele não faz parte do seu código. Então, para que esse cabeçalho não faça parte do seu código, ele tem que vir para o seu código em forma de comentário, tá bom? E o que a gente tem aqui, na verdade, essas 7 linhas aqui, são um comentário de múltiplas linhas. Mas para você transformar um texto escrito dentro do seu código-fonte em comentário, você tem que abrir e fechar esse texto com esse barra asterisco, asterisco barra. Então você abre o barra asterisco e fecha o asterisco barra, e tudo que você escrever aqui dentro desse espaço entre o barra asterisco e o asterisco barra é um comentário, tá bom? Nesse comentário, daqui a pouco eu vou fazer lá no nosso código, tá legal? Aí vocês vão ver exatamente como é que eu vou fazer isso aqui, mas o fato aqui é que vocês já sabem que é um comentário. E nesse comentário, a gente vai criar um cabeçalho aqui para o nosso projeto, para o nosso código-fonte, onde eu recomendo que você coloque o nome do projeto, aqui ó, projeto 1, que é o nome do projeto aqui desenvolvido, o nome do autor, no caso aqui o autor sou eu, a data que você está desenvolvendo esse projeto, qual o microcontrolador que você está usando e qual a frequência de clock desse microcontrolador. Senhores, essas informações elas não são obrigatórias, tá legal? Isso é só uma questão de melhoria dentro do teu arquivo-fonte e organização. Muito bem. Logo depois, observem que na próxima linha de código aqui, na linha 8, tá? Eu tenho aqui
nessa linha de código uma inclusão de biblioteca. Então, senhores, o que é uma inclusão de biblioteca? Quando você desenvolve um projeto com o Arduino, você lá no ambiente IDE Arduino, você tem que selecionar qual é a placa que você vai trabalhar. Numa IDE de desenvolvimento de programa para microcontrolador, você não tem essa opção de escolher qual placa que você vai trabalhar, porque você, na verdade, vai trabalhar com um microcontrolador. Então, o que você tem que fazer é inserir no seu código um arquivo biblioteca referente ao microcontrolador que você vai trabalhar. Para você fazer essa inclusão, você usa essa diretiva da linguagem C, que é o tralha include. Então, essa diretiva da linguagem C, ela se destina a fazer a inclusão de um arquivo dentro do teu código-fonte. Aí, entre o sinal de menor e maior, você vai colocar, vai identificar qual é o arquivo biblioteca referente ao microcontrolador que você vai estar trabalhando. Então, observe aqui, ó, que eu tenho aqui a referência do arquivo P18F4520, que é o nosso microcontrolador. Tá beleza? Senhores, daqui a pouco eu vou fazer isso aqui, tá bom? Junto com vocês aqui, eu vou desenvolvendo cada linha de código dessa que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, os senhores vão ver exatamente como é que se faz isso aqui. A gente só está fazendo uma análise agora nesse momento. Depois, senhores, na próxima linha de código aqui, observem aqui, ó, que eu tenho um outro comentário, tá? Só que esse aqui não é um comentário de múltiplas linhas. Então, nesse caso, como é um comentário de apenas uma linha, então eu não preciso trabalhar com barra asterisco, asterisco barra. Basta eu botar duas barrinhas na frente aqui, e a partir daí, qualquer coisa que eu escreva aqui passa a ser um comentário, desde que seja na mesma linha do barra barra. Então, dentro da linguagem de C, dentro da linguagem de programação C, eu posso criar um comentário dentro do meu código de múltiplas linhas, ou posso criar um comentário com uma única linha, tá bom? Essa é a regra. Então, aqui no nosso comentário, eu estou escrevendo aqui, ó, configuração de bits. Eu vou fazer agora aqui a configuração de bits que eu vou trabalhar com o meu microcontrolador. Então, eu já tinha falado disso anteriormente lá. Falei de configuração de bits no nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, na última live, quando a gente estava configurando o circuito oscilador. Legal? Então, observem aqui, ó, eu estou usando aqui aquela diretiva tralha pragma config, e aqui eu estou configurando, ó, o oscilador HS. Então, ó, na minha configuração dessa linha aqui, da linha 11, nesse caso eu estou configurando o oscilador e estou atribuindo ao oscilador o tipo de oscilador HS. Legal? Nessa linha, observem, senhores, que nas próximas linhas eu faço outras configurações de outros recursos. Tá legal? Que eu não falei no nosso treinamento, mas existem outros recursos a serem configurados quando você vai trabalhar com o microcontrolador, tá bom? Então a linha de configuração, a diretiva de configuração é a mesma, o que muda aqui é só o que você está configurando. Então nessa linha aqui, por exemplo, eu estou configurando o Watchdog Time, nessa linha aqui eu estou configurando o Power Up Time, nessa linha aqui eu estou configurando o LVP. Que eu, obviamente, não falei aqui no nosso treinamento, tá? Para a gente não estender muito, até porque a gente tem um limite de tempo para trabalhar aqui. Mas volto a dizer, no treinamento que eu oferto, e vou falar deles para os senhores daqui a pouco, eu mostro tudo isso aqui em detalhes, para que você realmente possa desenvolver o seu projeto em detalhes, para que você não tenha nenhum problema aí na execução do seu projeto, tá bom? Então, observem que eu não tenho uma única configuração, não configuro só o oscilador com essa linha de código. Eu posso configurar outros recursos do microcontrolador. Beleza? E aqui, ó, na próxima linha, observe que agora eu já pulei aqui para a linha 20, ó, tá? Na linha 20, o que eu tenho aqui é uma função. Então, os senhores que eu acredito já devem ter trabalhado com o Arduino, acredito que vocês já devem ter aí tido contato com o ambiente do Arduino,
Quando você abre a IDE Arduino, aparece para você lá duas funções, que é a função setup e a função loop. Essas duas funções, elas são nativas do ambiente Arduino. Legal? São funções que quando você abre a IDE, o Arduino já traz aquelas duas funções para você. Aqui no ambiente de desenvolvimento MPLAB, assim como qualquer ambiente que você desenvolva para microcontrolador, você não tem função nativa criada. Você tem que criar a sua função. E pessoal, obrigatoriamente todo programa em linguagem C, ele tem que ter uma função específica que é a função main, tá legal? Então, observem que quando você cria uma função, primeiro você tem que dizer de que tipo é essa função. Então, existem vários tipos de funções, cada uma para um tipo de função específico. Claro que não vai dar para a gente detalhar tudo isso aqui, mas de antemão, se você criar uma função, dependendo do que essa função vai fazer, mais precisamente, o que faz uma função? Uma função, dentro de um código-fonte, é um trecho do programa que vai executar alguma coisa específica. É um trecho do programa que você cria ali e reserva para executar uma determinada atividade específica. Legal? Se essa atividade, que esse trecho do programa, ou seja, que essa função vai criar, ela resultar em algum valor, tipo assim, digamos que você, dentro dessa função, você coloca ali um cálculo matemático. O cálculo matemático, no final, ele vai te retornar, ou seja, ele vai te entregar um determinado valor. Então, você, para isso, tem que ter um tipo de função. Se essa função não vai retornar nada, ela só vai executar uma atividade, então, você usa esse tipo aqui, void, tá bom? Volto a dizer, esse conceito de função, ele é muito melhor explorado num treinamento mais específico, tá bom? Mas, a princípio, uma função ela é um trecho de código que vai executar uma determinada atividade. Esse trecho de código, ele tem que ter um tipo, que no nosso caso aqui eu estou destacando, eu estou utilizando o tipo void, e dentro de um programa em linguagem C, obrigatoriamente, você tem que ter a função main, tá bom? Então, o nome dessa função tem que ser main. Uma função main você tem que ter obrigatoriamente dentro do seu programa. Esclarecendo para os senhores que você pode ter várias funções dentro do teu programa, mas obrigatoriamente pelo menos uma tem que se chamar main. E detalhe, só pode ter uma que se chame main, beleza? Logo depois você tem um parâmetro, né? Isso que vem dentro dos parênteses da função, é onde você pode declarar um parâmetro. O que é um parâmetro? É você criar uma posição de memória, que no caso essa posição de memória também tem um nome específico que é variável, tá bom? Então, no parâmetro de uma função, você pode criar uma variável, caso você queira. Se você não quiser criar uma variável, você escreve aqui void. Void quer dizer o quê? Quer dizer vazio, tá bom? E aí, como eu disse, uma função ela é um trecho de código. Então, como é que você vai saber qual é o espaço destinado a esse trecho de código? Através dessas chaves. Abre e fecha chaves aqui, ó. Então, ó, esse espaço físico dentro desse abre e fecha chaves é um bloco de comandos da sua função. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer isso aqui no MPLAB. Os senhores vão entender muito melhor essa explicação aqui, tá bom? Então, ó, observem que nós temos aqui uma função criada. Ela tem que ter um tipo, nesse caso nós estamos usando o tipo void. O nome dessa função é main, porque a princípio, a primeira função dentro de qualquer programa em linguagem C tem que ter esse nome, main. Essa função, ela tem um espaço para declaração de parâmetro, só que a gente botou void aqui porque a gente não vai declarar parâmetro, e ela tem um bloco onde você vai escrever o que essa função vai fazer. Legal? Vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? E aqui embaixo dessa tela aqui, é a tela que traz informações a respeito
do resultado da compilação. Quando você executar o compilador aqui no seu programa, é aqui nesse quadrado aqui que você vai olhar e vai ver escrito aqui, ó, que não tinha nenhum erro no seu programa e que o teu arquivo hexadecimal foi montado com sucesso. Beleza? Tranquilidade, senhores? Muito bem. Então agora já é a hora da gente ir para a prática, tá legal? Agora é um momento onde a gente já vai começar a desenvolver aqui no nosso ambiente MPLAB. Deixa eu puxar aqui o MPLAB, que eu já deixei aberto aqui na tela. Tá aqui. Então aqui, ó. Aqui eu já tenho um projeto criado aqui no MPLAB, tá? O projeto criado aqui é esse aqui, ó. Projeto Acende LED. Tá bom? Ó, observe que se eu clicar aqui nesse menos aqui, eu fecho os arquivos do projeto Acende LED, tá bom? Esse projeto ele foi criado seguindo os mesmos passos que eu mostrei anteriormente aqui para os senhores. Clicando aqui, ó, no maisinho, eu abro os arquivos desse projeto. Aqui na pasta Source File, ó, na pasta Source File, eu clico no maisinho aqui, tá aqui o meu arquivo fonte, ó, dando um duplo clique, ele já tá aqui, ó, na tela para poder eu desenvolver meu código. Então aqui tá a abazinha, identificando o meu arquivo fonte, e é aqui nessa tela aqui que eu vou desenvolver o meu código. Então, senhores, a menor parte aceitável, ou seja, a menor parte que você já pode compilar de um código é a função me. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do nosso código é criar uma função me. Tá legal? Como é que eu crio uma função me? Lembra que eu falei? Primeiro você tem que dizer o tipo dela. Então, qual vai ser o tipo da nossa função? Void. Qual vai ser o nome da nossa função? Me, porque todo programa em C ele tem que ter uma função me. Logo depois, a função ela reserva o quê? Um espaço entre parênteses para você criar um parâmetro. A gente não vai criar parâmetro, então o que eu escrevo aqui dentro? Void. E depois eu vou dar um Enter aqui e vou criar o bloco da minha função. Tá aqui, ó, abri e fechei aspas. Ou, perdão, abri e fechei chaves. Então, senhores, observem que aqui eu já tenho uma função criada, função me. Esse aqui é o menor trecho de código aceitável para a linguagem C. Eu já posso compilar esse código aqui. Eu vou compilar esse código. E detalhe, pessoal, é que eu vou compilar esse código, mas eu não vou compilar com a vassourinha aqui, tá? Porque tem um detalhe importante para eu passar para vocês aqui, quando vocês estiverem praticando na casa de vocês. Eu estou aqui com o MPLAB aberto, está aqui o MPLAB, onde eu estou desenvolvendo o meu código, e eu estou também aqui com o meu simulador aberto, está aqui o PicSimLab, ele está aberto aqui também. Pessoal, quando o PicSimLab está aberto, aqui no MPLAB, se você tentar compilar e limpar o teu código, ele dá erro aqui, tá legal? Isso é um bug entre o MPLAB e o PicSimLab. Então, toda vez que você tiver com o seu PicSimLab aberto aqui, pronto, esperando um código para poder executar alguma atividade, você não pode compilar e limpar aqui com a vassourinha. Você tem que compilar aqui no martelinho, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no martelinho, ó. Quando eu clicar aqui, a gente vai ficar observando aqui na telinha de performance da compilação, o resultado da compilação, tá bom? Então, ó, cliquei, aí a gente fica de olho aqui na telinha aqui embaixo, daqui a pouco ele vai me dizer aqui que o meu código não teve erros e que a montagem do meu arquivo hexadecimal foi feita com êxito. Então, tá aqui, ó, montagem com sucesso. Então, eu já tenho o meu arquivo hexadecimal montado e aqui zero erro. Legal? Então tá aqui, ó, o menor código possível. E o que esse código faz? Ele não faz nada, tá bom? Esse código não faz nada. Então, vamos lá, vamos dar uma atividade, uma função para esse código. Primeira coisa, então, agora que eu já tenho uma função me dentro do meu código, a gente vai criar um cabeçalho, tá legal? Normalmente eu recomendo que o cabeçalho seja criado na primeira linha do código. Então eu vou dar um Enter aqui, ó, do lado do me, vou levar o cursor para a primeira linha, e aí, para eu fazer um comentário de múltiplas linhas,
O que eu uso? Eu uso o barra asterisco, olha aqui, ó, barra asterisco, e ele próprio já autocompleta. Quando eu botei barra asterisco, o próprio ambiente MPLAB já completou com asterisco barra. Aí o que eu faço aqui? Dou Enter. Pronto, dei Enter. Qualquer coisa que eu escreva entre esse barra asterisco e esse asterisco barra é um comentário. Então, como eu disse para os senhores, o que é recomendável, né, para um projeto? Primeiro, você colocar o nome do projeto. Então, vamos colocar aqui, ó, nome do projeto. Vou botar aqui dois pontos. Qual é o nome do projeto? Olhando aqui, ó, o nome do projeto é Acende LED. Então, vou colocar aqui, ó, Acende LED. Beleza? Coloquei o nome do projeto. Depois, né, na outra linha de código, né, o que é recomendável fazer? Que eu falei, colocar o nome do autor, né? Então vamos lá. Autor, vou botar aqui Roberto Campos. Beleza? Dou Enter. Na próxima linha, vamos colocar a data de criação desse projeto. Data. Então, no caso aqui, eu não vou botar a data, só vou colocar o espaçozinho aqui. Beleza? Como se tivesse um espaço aqui para colocar a data. Obviamente que se eu tivesse criado um projeto oficial, eu ia colocar aqui a data aqui. Depois, qual é o microcontrolador, né? Qual é o processador que eu estou trabalhando. Então, vamos colocar aqui, ó, processador. É o PIC 18F4520. E depois colocar qual a frequência que eu pretendo trabalhar com esse microcontrolador. Então eu pretendo trabalhar com ele na frequência. Deixa eu botar aqui o acento em frequência. De 4 MHz. 4 MHz. Beleza? Está criado aqui meu cabeçalho. Bem, senhores, observem que até aqui, com o desenvolvimento das atividades propostas pelo nosso treinamento, você já conhece o hardware do microcontrolador, você já desenvolveu um projeto num ambiente de desenvolvimento de código para um microcontrolador e na próxima aula você já vai criar um código-fonte usando linguagem C pura para desenvolvimento de um projeto com microcontrolador, inclusive fazendo uso de recursos de hardware do microcontrolador num ambiente de simulação proposto por nós aqui. Então, senhores, é muito importante o conhecimento dessa ferramenta, o domínio dessa ferramenta, e você observa que com o nosso treinamento você já está se sentindo um profissional mais aperfeiçoado e apto a atender essa demanda da indústria, que em alguns casos exige que os seus projetos sejam desenvolvidos em cima do PIC, em função das ferramentas de qualidades implantadas dentro do processo produtivo industrial. Beleza? Então, pessoal, espero na próxima aula, onde a gente já vai fazer o uso do microcontrolador dentro de um ambiente de simulação totalmente gratuito que eu vou disponibilizar para os senhores aqui.